E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio do Segunda Popular e dessa vez, dobradores e não dobradores do mundo. Vamos falar de um clássico, acho que é uma das coisas que mais pedem pra gente comentar desde que a gente começou o nosso programa, né? Vamos falar sobre Avatar, a Lenda de Aang, especificamente. Com certeza, se você é millennial igual a gente, isso marcou a sua infância. Se você é provavelmente não, porque você, sei lá, tava trabalhando desde os seus 15 anos. E se você é zoomer, eu não sei o que você gosta, pra ser sincero. Vamos ver um desenho que marcou muitas pessoas de uma forma muito positiva. É um desenho curto, diga-se de passagem. E, bom, enfim, eu lembro quando eu assisti o final pela primeira vez, inclusive. Eu lembro onde eu tava, eu lembro que eu adorei e tudo. E é isso, acho que a gente pode começar por aí. Frog, você tem uma memória afetiva com o Aang, com o Avatar, ou você achou da hora e foi fazer outra coisa da vida? Como é que foi isso? Eu gosto muito de Avatar, cara. Eu assisti quando lançou, acompanhei criança, reassisti já algumas vezes. Eu joguei joguinho, assisti Korra, amei Korra também. Isso talvez seja uma opinião meio controversa, mas eu acho Korra melhor que o Aang. Mas assim, eu tenho o Appa tatuado no meu braço, assim, sabe? Então eu sou fã desse nível, assim. E pra mim é muito nostálgico. Eu sempre, quando mais velho, como eu comecei a pensar nesse desenho e tal, sempre quis falar um pouco dele, trazer minhas impressões. Não é tão fácil, porque, enfim, são 3 temporadas. A gente vai fazer um episódio de, no máximo, meia hora sobre 3 temporadas. Então a gente vai falar bem por cima, mas tem várias nuances, assim, no Aang, que eu acho que é interessante a gente falar. E eu acho muito legal tá ressurgindo, né? Tipo, mostrar que tá vivo ainda, com live action agora e tal. Eu espero que seja bom. Mas, enfim, é uma coisa que marcou muito a nossa geração, né? Aang é um desenho que marcou demais a nossa geração, tanto por, tipo, ser muito legal, né, diferente, a ideia de dominar os elementos, né, dobradores e tal, quanto, tipo, de trazer uma temática bastante politizada, assim, e de uma maneira bem legal, assim, né, com temas sociais, com críticas interessantes, ou seja, não era um desenho raso, assim, não era um desenho bobinho raso, de ação muito legal, com personagens muito legais e tal, então, enfim, tô animado pro episódio de hoje, eu gosto muito de Avatar e acho que vai ser legal. Terra, fogo, ar. A minha avó me contava histórias sobre os velhos tempos. Tempos de paz, quando havia equilíbrio entre as tribos da água, o reino da terra, a nação do fogo e os nômades do ar. Isso tudo mudou quando a nação do fogo atacou. Se você tá escutando isso, a gente já tem um filme live action com o Shyamalan, né, que foi um completo fracasso, é horrível, mas nesse momento está saindo, né, deve estar sendo provavelmente na época desse lançamento, está saindo um novo live action, uma série da Lenda de Aang, então a gente torce pra ser bom, pra, né, depois de One Piece a gente torce para mais coisas serem em live action. E, enfim, pra gente começar essa discussão, é uma produção da Nickelodeon, né, do canal de desenho da época, e ele é uma produção sino-americana, então o conceito, as ideias, o roteiro, isso parece uma coisa muito mais japonesa, muito mais oriental, né, vamos dizer assim, mas o traço do Avatar, ele sempre foi muito americanizado, muito estadunidense mesmo, né, eles têm traços mais específicos, né. Os criadores que eu fui pesquisar, eles fizeram Avatar Lenda de Aang e Avatar Lenda de Korra, eles acabaram não produzindo outras coisas, né, eu fiquei curioso, mas não, eles fizeram isso aí mesmo. É o Michael Dante de Martino e o Brian Conicezzo, né, e esses dois homens criaram a ideia, o conceito, trouxeram para Nickelodeon dos Estados Unidos e ali foi produzido de 2005, né, quando lança, até 2008, que a gente falou, tem 60 episódios em 3 temporadas, é uma série bem curtinha, se você parar pra pensar, a história tava bem fechadinha desde o começo. Caso você não conheça, nunca tenha ouvido falar, é um pouco difícil explicar, eu acho, em áudio, ou pelo menos até com vídeo, mas é um mundo onde algumas pessoas conseguem manipular os elementos, então você pode nascer com esse dom de manipular a água, a terra, o fogo ou o ar, dependendo de onde você nasce. Outras pessoas nascem sem esse dom também, então é uma habilidade especial. E a gente tem o Avatar, que é como se fosse um espírito, uma grande entidade ali, que ele sempre reencarna em uma pessoa, então é um ser que encarna de tempos em tempos, que ele morre e volta, como outra pessoa, né? E o objetivo do Avatar, a grosso modo, né, é trazer união, é trazer paz às nações e uma coisa mais espiritual, né? Ele tem essa vibe. E o nosso contexto
Nesse mundo, a Nação do Fogo atacou as outras nações, começou uma guerra, essa guerra já dura 100 anos com as outras nações, e a gente acompanha o Aang, que é um menininho de 12 anos, que é o Avatar, né? O porquê ele tem 12 anos, como ele vai fazer essa aventura, a gente vai descobrir ao longo do caminho com os outros personagens, mas começa assim, tem um Avatar, é uma criança só de 12 anos, que ele tem toda a estética de um monge tibetano, no caso, porque os monges do ar, toda a estética do desenho no anime, é como se fossem os monges tibetanos, né? E o Aang tem que salvar o mundo, ele não sabe muito bem como, nem o porquê, nem pra onde, nem como ele vai dominar os elementos, porque isso é uma coisa de aprendizado, mas a gente tem essa história. Eu acho que a gente pode começar a partir daí, assim. Pra mim e pro Frog, que a gente gosta muito de semiótica, de bater esses papos, é uma coisa muito clara, mas sempre que eu falava nas rodinhas ou em alguns outros momentos, a galera se surpreendia muito, né? Então eu deixo pro Frog essa bomba, porque vai ser divertido ouvir a reação de vocês, assim, tipo, o que você vê de geopolítica asiática, assim? Como que você acha que Avatar, de alguma forma, representa ou representou alguma coisa da nossa realidade, Frog? Então, obrigado, assim, por trazer esse contexto, mas já jogando essa bomba pra todo mundo. Avatar, na lenda de Aang, é sobre imperialismo japonês. Não tem discussão sobre isso. Tem representações arquitetônicas, culturais, muito claras do que é a Nação do Fogo. A Nação do Fogo é um arquipélago com os prédios, os costumes e tudo, são japoneses. E existem outros elementos arquitetônicos muito claros em outras nações que representam claramente outras nações do nosso mundo. Então, por exemplo, a Nação da Terra, principalmente Ba-Sing-Se, é a China, é claramente a China, né? Eles têm uma grande muralha cercando a nação e coisas assim. E a Nação da Água é a população inuit, né, os povos inuits. E, como o Terça falou, os monges do ar são claramente monges tibetanos. E tem razões para isso, e eu acho que são esses pontos que a gente vai discutir agora, né? Não coincidentemente, o Avatar é um monge, e pra mim, uma das coisas que eu tava até discutindo com o Terça antes da gente começar esse episódio, é que essa série tá retratando principalmente a Segunda Guerra, né? A resolução da Segunda Guerra, do imperialismo japonês, né? Então, do enfrentamento desses povos, né? Do que se querem representar esses povos, a Segunda Guerra e o imperialismo japonês. Por quê? A temática da série é sobre quando a Nação do Fogo ataca. Então, quando ela invade outros territórios, quando ela invade as outras nações. Então, assim, já diz muito, né, sobre esse colonialismo, digamos assim. E a Nação do Fogo impõe sobre esses povos uma dominação bélica, militar, e se propondo, inclusive, a caçar o Avatar depois que ele some, etc., porque o Avatar é essa figura tida como trazer a união e a paz entre esses povos. Tem uma representação, digamos assim, mais espiritual e tal, que eu acho que nem cabe muito a gente discutir, porque eu acho que não é esse o ponto do que eu quero trazer. Mas pra mim, eu acho que é bastante representativo, assim, a escolha de nações que eles querem representar e os papel que essas nações exercem ao longo do desenho, assim, porque quando a gente tá pensando na Nação do Fogo e tem esse aspecto militarizado, de superioridade militar, no Aang, assim, eles usam navios de ferro, né, então grandes embarcações de ferro, enquanto as outras populações usam embarcações de madeira, tem essa noção do fogo ser mais militarizado, né, ser um elemento mais utilizado para guerra, então para combate, enquanto outros elementos, por exemplo, a terra usada mais para defesa, o ar não é algo utilizado para combate, mas sim para tipo meditação, se conectar com a natureza, e a água como cura. E aí eu acho muito engraçado porque essa escolha de elementos também faz um sentido com a representação que essas nações tiveram e tem. E eu acho que quando a gente vai adentrando a série com a evolução, né, dos personagens, com o Aang se tocando que ele vai ter que sair desse papel pacifista, e acho que a gente pode entrar um pouco nessa discussão do porquê ele ser um monge, papel pacifista, etc. Mas eu acho que tem o ponto principal que é esse. A série é sobre imperialismo japonês. E eu acho que aí a gente pode ir dissecando um pouco mais, mas o meu ponto é que, além de ser sobre imperialismo japonês, faz isso muito bem, trazer esse ponto e trazer, né, as consequências desse imperialismo para essas nações de uma maneira palpável para crianças, de uma maneira que fez crianças gostarem dessa série e eventualmente ser sobre isso, nem se tocarem, mas gostarem, e quando se tocam sobre isso faz tudo muito sentido, etc. Então, eu gosto muito de Aang, eu acho que até hoje, assim, eu acho que trouxe essa discussão de um jeito muito legal. Tem, óbvio, seus lados ruins ou não, porque afinal é uma série estadunidense, né, então tem suas questões, a gente vai falar sobre isso também, mas enfim, é sobre isso, joga essa bomba pra vocês, gostem ou não, e faz isso bem. E até agora que ele já falou, a parte difícil de vocês ouvirem, pra gente compor dentro dessa linha, né, por que a Nação do Fogão é o Japão e quais são os outros pontos, né? Primeiro que é isso, é uma nação abertamente imperialista, e quando a gente fala de imperialismo asiático, é o Japão, não tem muito como ir pra além disso. Cada temporada acaba sendo em uma das nações. A primeira temporada eles estão indo ao outro tribo da água, né, então na verdade é uma temporada de viagem, mas o objetivo é alcançar a outra tribo
tribo da água. Na segunda temporada, eles passeiam muito pelos reinos da terra, que tem Ba Sing Se, né, que é a cidade com muralhas. E na terceira, que é a minha preferida, eles passeiam pela própria Nação do Fogo. Então é o momento da gente conhecer quem é a Nação do Fogo por dentro. E tem vários momentos. A gente vê por flashbacks do passado que o Senhor do Fogo que começou a guerra, ele tinha uma visão de colonização mesmo, e é uma vibe do tipo, olha como a gente é pica, olha como a gente tem mais tecnologia, olha como a gente é civilizado, a gente precisa compartilhar isso com os outros, a gente precisa civilizar os outros. As frases são muito literais. Na segunda temporada, quem gosta muito vai lembrar de detalhes, quando o Zuko e o tio dele são perseguidos pela Azula, e eles entendem que eles não podem voltar para a Nação do Fogo, porque até então eles podiam. O Zuko tinha que recuperar a honra e o tio dele era o tio dele, foda-se, só tava com ele. Quando eles entendem isso, que a gente não volta pro nosso reino, eles cortam, eles pegam uma tanto, que é uma espada de samurai, é uma faquinha de samurai, vamos dizer assim, né, um punhal, e eles cortam o cabelo deles, né, eles cortam o coquezinho que eles têm. Então assim, é 100% um ritual japonês, toda essa discussão do Japão. E estereótipos à parte, que eu acho que tem a ver com você representar esse processo, né, é interessante porque eu concordo com o Frog, eu acho que mostra de uma forma muito didática, e principalmente a terceira temporada, que eu acho interessante, não cai naquela linha de, todo mundo é malvado e tipo, eles são malvados porque eles são malvados e foda-se, entendeu? Nas escolas as crianças aprendem que as colônias fazem parte da Nação do Fogo e que elas têm que levar, então tem todo um processo de imperialismo, um processo fascista, né? E mostra muito por dentro como, às vezes, o fascismo inclusive massacra a própria população da Nação do Fogo em uma escala muito menor, mas como existe pobreza ali dentro e como existem pessoas tentando resolver outras coisas. Então eu acho que isso é interessante e principalmente pra gente cair num ponto que eu gosto muito de falar, quando a gente fala de soft power e representação, né? Ninguém gosta de ser lembrado como vilão. Ninguém gosta de ser colocado como o cara que estava errado na história. E é por isso que você raramente vai ver um filme alemão sobre nazismo, tá ligado? E é por isso que você nunca vai ver, ou pelo menos conheço, obras grandes, né, do Japão que criticam o próprio Japão. Até tem, eu consigo pensar em uma ou outra aqui de cabeça, mas são coisas minoritárias. As obras do Japão, o que o Japão gostaria que a gente lembrasse dele é que eles são um povo que, tipo, recolhe lixo do estádio quando o jogo acaba. É que eles são um povo que faz Pokémon. É que eles são um povo que trabalha 5 anos sem ter férias. Olha como eles são esforçados. Essa é a imagem que o Japão quer que a gente tenha do Japão. Mas a gente não pode esquecer, o Japão literalmente estava no eixo na Segunda Guerra. Literal, assim, ele ficou com os fascistas e os nazistas. Não é por acaso essa relação. E eu acho que a série, ela é didática, eu acho a série pedagógica, ela realmente, você entende algumas nuances do que é sofrer uma colonização ou ser um colonizador nesse processo. Feliz aniversário, meu filho. Se ao menos eu pudesse ter te ajudado. Folhas da parreira caindo devagar como conchas frágeis a flutuar. Pequeno soldadinho, pra casa a marchar. Corajoso soldadinho, não pode chorar. A temporada que eu menos gosto é a primeira, diga-se de passagem. As duas próximas que eu mais gosto, e acho que a última que ele tá na Nação do Fogo, o Livro do Fogo, é muito legal. Tem várias questões, tem várias nuances, assim, tipo, que vai sendo apresentado. Tipo, isso da escola, quando o Aang, em determinado momento, ele frequenta a escola dentro da Nação do Fogo. E é ensinado como é retratado a Guerra dos 100 Anos para as crianças da Nação do Fogo, né? Então, esse mascaramento histórico, que, inclusive, eu acho isso irônico. Por quê? É uma coisa que também eu tava comentando com o Terça. Pra mim, rola um mascaramento, um apagamento histórico dentro do Avatar. Porque o Aang é uma representação de um monge tibetano. A gente sabe disso, isso é bastante claro, né? Isso é mostrado quando vai mostrar as culturas e todos os aspectos da tribo do ar. A gente tava falando sobre isso. A principal força de resistência ao imperialismo japonês e, de forma de enfrentamento direto ao imperialismo japonês foi a China, o que seria a tribo da Terra. E isso é mostrado. Isso de fato é mostrado quando o Ba Sing Se tá naquele momento de guerra, no final e tal. Mas o protagonismo é colocado pro Avatar, que é um monge tibetano. Como eu falei, eu acho que são limitações de ser uma série estadunidense, né? Porque, afinal, falar de enfrentamento ao imperialismo japonês na Segunda Guerra é falar de um protagonismo dos comunistas. Tem várias questões, porquê disso e tal, e é engraçado que a principal figura da Nação da Terra, tirando a Toph, que é uma das protagonistas, mas também, que é o Bumi, é tratado como, tipo, maluco. Ele é pirado.
Ele é um personagem pirado, ele é um dos dobradores de terra mais fodões e tal, mas ele é pirata. Mas eu acho que ele é um personagem muito legal, todo mundo se diverte com ele, eu adoro ele. Mas eu acho que tem vários porquês, assim. Não mostrar uma liderança forte dentro da tribo da terra, nesse sentido e tal. E as lideranças fortes que são colocadas são principalmente da Nação do Fogo, né? Então o próprio Iroh, que é um personagem que todo mundo gosta muito e tal, ele é um personagem que é um traidor da Nação do Fogo, né? É um personagem que, mesmo dentro dessa organização que meio que se propõe a dar um golpe na Nação do Fogo para restaurar a paz, etc., que é a Lotus Branca, vai ter uma discussão que eu vou querer trazer um pouco pra frente, o que significa essa organização, mas tem um protagonismo também de figuras da Nação do Fogo. E eu acho que tem várias nuances, assim, de próprias figuras de dentro da Nação do Fogo que não necessariamente concordavam com o imperialismo e tal, e lembrando que o Iroh é irmão do Senhor do Fogo. Então, tem questões aí também de dominação social, de cultura japonesa em relação à família, que o próprio Zuko é exilado da nação dele para buscar o Avatar, e essa história de como eles se relacionam. A própria superação do Aang, né, a capacidade do Aang de dominar o fogo tá atrelado a uma amizade que ele faz com o Zuko. Então, né, tem essa questão de passar, talvez humanizar mais o inimigo, né? Eu acho que esse processo que o Aang passa também, e o Zuko também, né, eles confluem muito nesse aspecto. Os dois passam eventualmente a humanizar o inimigo, e aí eles começam a se entender. O Zuko ensina a dominação do fogo para ele, e eles fazem a dança do dragão em conjunto, então meio que sela a amizade deles. Eu acho que esse é um ponto importante, porque a superação do fascismo na série tem a ver diretamente com a superação das noções do fascismo. Eu acho isso muito interessante, que ao longo de toda a história do Avatar, ele vai passando por todos os povos e vai humanizando todos os povos, né? Então a gente não cai na narrativa da Nação do Fogo, da superioridade da Nação do Fogo, em qualquer aspecto que seja e tal. Então eu acho que isso a série faz muito bem, é muito interessante. Mas eu acho que a figura do Aang passa por um processo que eu acho que é uma reflexão interessante que é trazida na série, que é, o Aang, ele é um monge tibetano, então ele, desde o começo, ele tem uma postura pacifista, e ele eventualmente tem que passar por um processo de superação disso, a ponto de, porque ele precisava enfrentar, e eu nem lembro qual que era a justificativa, mas ele precisava diretamente enfrentar o Senhor do Fogo e ganhar do Senhor do Fogo, assim. E eu acho que isso era interessante também, porque tem uma relação direta de superar o pacifismo, porque não se supera o fascismo sendo pacifista. Você não ganha do fascismo só sendo pacifista. Você tem que enfrentar o fascismo. Enfrentar na porrada mesmo. Senão o fascismo vai continuar. A dominação vai continuar. E aí tem essa representação, né, do sol vermelho dando mais força ao fascismo, e não coincidente, sem querer ou não, mas tem a ver também com a bandeira do imperialismo japonês, né, do sol vermelho. E eu acho que é interessante pensar nisso, que o Aang, ele precisou superar o pacifismo dele e enfrentar o imperialismo no seu mais alto poder para que ele pudesse, enfim, promover entre todos os povos a superação desse imperialismo japonês e do fascismo no mundo deles. Você falou que a Nação do Fogo era o Japão, eu vou ser literal numa coisa também, assim, tipo... O Aang é um pacifista filha de uma puta também, né? Porque essa brisa de pacifismo é foda, vamos combinar. E assim, não são estereótipos, mas são conceitos, enfim, coisas que eles pegam dos monges tibetanos, né? Ele é careca, tem o lance da meditação e tal. O Aang fala mais de uma vez que ele é vegetariano, ele fala isso ao longo da série. E a brisa no final é que ele teria que matar o Senhor do Fogo, ele teria que tirar a vida de outro ser. E ele entra em choque, ele fala, mano, eu não sou capaz de matar outro ser. E aí tem, esse momento é do caralho, esse momento é bom. Ele consegue projetar os outros avatares nesse momento da série, ele consegue falar com as reencarnações dele. Então assim, vou falar com o cara lá. E o cara fala assim, não, mano, mata. Aí ele, beleza, vou falar com o próximo, mano, mata muito, assim, mas não mata pouco, não. Aí ele, essa é a melhor hora, ele fica assim, mano, eu vou achar um avatar que também foi um monge do ar. Porque ela vai entender, ele acha uma mina e ele fica assim, eu sou vegetariana, ela fala, eu também, mata. E ela fala, olha, mata, foda-se. Tipo, ela fala, tem a ver com o equilíbrio do mundo. Se é uma vida que você tem que tirar pra matar, pau no cu dos prejudicados, mata. E assim, a série dá uma roubadinha ao mesmo tempo que não dá, mas eu acho que é uma roubada. Porque até esse momento a gente não sabe, mas na reta final, ele descobre que ele tem um poder que ele consegue tirar o dom de dobrar os elementos, né? Ele consegue tirar o dom de manipular elementos de outros seres. Então, ao invés de matar o Senhor do Fogo, ele tira o poder do Senhor do Fogo de manipular o fogo, e eles prendem o Senhor do Fogo. Eu vou dar uma meia-culpa, porque assim, isso não teria resolvido porra nenhuma se o Zuko, que é o antagonista que se torna herói com os nossos amigos, o Zuko, ele vira o novo Senhor do Fogo. E ele fala, agora nós vamos começar uma era de paz, né? Então assim, tem um jogo político, tem uma discussão política ali que eles mudam. Mas é um roubo do caralho. O Aang é um filho da puta que era pacifista o suficiente para não matar o Hitler. É basicamente isso. O Aang não ia querer reeducar o Adolf Hitler numa escolinha ali de pacifismo.
Mas aí eu vou chegar no ponto, Frog, eu pensei nisso durante o programa, pra você ver como, porra, pautas. A gente descobre ao longo da série que tem uma organização, que é a Lotus Branca, que é uma coisa, tipo assim, a gente está além das nações. A gente, tipo, se preocupa com o equilíbrio do mundo. Os caras literalmente fundaram a ONU. Só que é uma ONU que resolveu alguma coisa. Tá lá, porra! Tá literal! É ali! Só que é a ONU que resolveu fazer alguma coisa, não é a ONU que fica brincando de ser buena azul como até hoje. A Lotus Branca é literal, os caras fundam a ONU, porque acaba a Segunda Guerra, os filhos da puta não tem o que fazer, eles fundam a ONU. Pra quê? Pra porra nenhuma. E tem essa brisa, tipo, vai ser o nome do episódio, né? O Avatar é uma lição sobre Kant. Kant manda essa brisa. É uma lição sobre o Kant começa essa palhaçada no Cosmopolita dele, no livro, que ele pensa numa nação a reger as nações, né? Tipo, o nacionalismo, a nação é uma coisa problemática, então a gente tinha que ter um órgão, alguma coisa que rege todas as nações. A gente tem que estar para além das nações e ter a paz mundial. Tô resumindo muito, tá? Mas o Kant, basicamente, ele pincela ideias que depois viriam a ser um pouco da ONU. Então é isso, mano. O Aang, ele é basicamente kantiano e pacifista demais pro meu gosto. Uma relação que eu queria fazer entre, tipo, acho que seria engraçado você falar isso da Lotus Branca e a relação que eu queria fazer, por isso que eu concordo tanto com ela ser exatamente a ONU, tem duas relações importantes figuras que eu acho que se constroem melhor quando a gente vai pro core, essa Lotus Branca ser uma instituição supranacional contra-revolucionária, e isso aparece só em Korra, porque, né, na superação do fascismo, ela aparece com essa junção de nações para criar um mundo onde isso não vai se repetir, e aí unir as nações, etc. Mas mais pra frente aparece no Korra exatamente uma temporada em que ela se torna uma instituição que prende revolucionários. E aí tem muitas aspas, mas aí a gente descobre que tem prisões ao redor do mundo de segurança máxima que prenderam revolucionários e tal. Inclusive um dos personagens que é o vilão dessa temporada em Korra se denomina como um anarquista, por exemplo. É engraçado que isso só se constrói depois mais pra frente, mas também como o Aang, né, e a figura do Avatar é uma figura contra-revolucionária. Por quê? Porque, tipo, ele aparece nesse processo, né, de libertação, digamos assim, né, então, no final é uma grande epopeia de superação do pacifismo, e como você colocou, né, dessa figura dele precisando muito superar e buscando de tudo pra não superar o pacifismo dele, e aí ele acha uma solução bem mais ou menos pra superar o pacifismo. Então, tipo, a derrota dele ao fascismo é tirar o poder bélico do fascismo, né, então não tem uma derrota formal que se esperava e que se era necessária, mas tem uma derrota simbólica, assim, do fascismo. Mas eu acho interessante, né, como isso é colocado na figura do Aang, mas depois, exatamente, o Aang cria uma cidade para juntar todas as nações, governada por um conselho de todas as nações, e como isso no final é uma grande fonte de problemas que a gente vai ver ao longo do Korra, é basicamente sobre como os problemas não foram resolvidos e eles reaparecem. Inclusive a última temporada de Korra é exatamente sobre o fascismo surgindo em outro lugar, ressurgindo e querendo ter a mesma característica imperialista de dominação, enfim, porque os problemas não foram resolvidos, não foram, porque não teve uma superação real do fascismo. Pode ter sido na Nação do Fogo, mas no mundo ainda persiste. E aí ele se desenvolve de outras formas. E aí eu acho que isso é engraçado, porque por isso que eu falo que o Aang, ele trata pra mim de uma forma de superação do fascismo e imperialismo japonês, né? E pra mim o Aang é uma retratação histórica do que aconteceu e tal. E eu acho que ele faz isso bem, constrói bem, traz figuras interessantes ao redor das nações. E eu acho engraçado como, por exemplo, existem líderes militares que não são, né, dobradores de elementos. Existem figuras militares absolutamente importantes que são dobradores, são de nações diferentes. Eu acho isso interessante porque é um retrato bem claro, assim, da Segunda Guerra Mundial. É engraçado que chega em determinado momento que há o uso até de dirigíveis, assim. Eu acho bem engraçado isso, né, de como essa representação foi feita. Mas eu acho que o Aang, ele traz essa visão de uma superação que eu considero ingênua do imperialismo e, né, japonês e do fascismo, que é uma superação meramente formal e não um enfrentamento e uma derrota real do fascismo, e eu acho que é aí que reside o grande problema, assim. E aí a gente vê como, por isso que eu quis fazer esse paralelo com Korra, porque são problemas que no final acabam sendo não resolvidos. Eu acho que a gente consegue arranjar um episódio sobre a de Korra. Eu acho que tem conteúdo suficiente pra ter episódio. Eu não sou tão fã assim, antes que vocês perguntem. Mas, voltando pra nossa, pra gente fechar esse ponto, então, eu concordo. Eu sinto que o Aang é uma resposta muito ao imperialismo japonês. E ele é uma coisa meio, até por algumas vestes dele, é uma coisa meio Dalai Lama. Ele lembra um pouco Dalai Lama, até pelas ideias. E no final ele troca de roupinha, uma roupa mais cerimonial. Então tem uma coisa bem monge tibetano, né? E aí, enfim, eu não vou nem entrar na discussão do Tibete. A gente pode estar, a gente gasta essa onda. Eu acho que tem obras mais profundas pra gente falar sobre a libertação do Tibete. Nós vamos gravar um episódio um dia sobre rave. E aí nós vamos falar do Tibete, até como toda a cena da rave é dominada por Israel. Vamos fazer um episódio sobre rave. Sério mesmo. Enfim,
loucuras à parte. E isso soa muito solto no anime, porque o próprio Aang, tipo, todo mundo fala que ele tem que matar o Senhor do Fogo, que a Nação do Fogo tem que ser, né, esmigalhada e vencida. E no final é isso, a gente tem uma coisa que é um anime infantil, eu entendo essa brisa, eu acho que é uma mensagem talvez que deva ser passada pras crianças como a forma que foi, eu não vou nem entrar nessa linha. Mas é isso, no final a gente tem uma coisa meio, todas as nações, todos os povos, somos um e nós temos um progresso, entendeu? Você aí, seu filho da puta, você que é gramsciano, é você que financia essa merda, entendeu? É por culpa de pessoas como vocês que a gente tem que escutar esse bagulho aí de paz, amor e botar flor em cano de arma. A culpa é de vocês, seus gramscianos filhos da puta. Entendeu? E todo mundo aí, vocês sabem disso. Não vem falar mal de mim, não, que vocês sabem disso. Então, é verdade, olhando hoje, eu acho que a pegada meio paz e amor me incomoda um pouco, mas eu quebro o galho porque é isso. O Zuko vira o Senhor do Fogo e aí abrem outras discussões. E realmente, mano, a de Korra mostra que esse lance aí de pacifismo de cu é rola, irmão. Não dá não. Não passa tanto tempo assim. Passa, sei lá, uns 50 anos de um anime pro outro. Não é muito mais do que isso. Não sei quantos anos ele morreu. É isso. Isso, tipo, e mano, o fascismo ele vai para além do fascismo, né? Exatamente esse é o ponto. O fascismo nasce em outros lugares. Não é porque não se tem literalmente uma nação fascista que as pessoas não sejam oprimidas, porque a gente pode viver alheio ao fascismo, mas viver a luta de classe. E a primeira temporada de Korra sobre luta de classes, por aí vai. Então, eu gosto muito, eu acho que é um dos animes preferidos. Eu considero um anime, de passagem. Quando a gente viu criança, assim, acho que vale reassistir, inclusive, pra caralho, assim. Reassistam Aang, é muito gostoso de assistir, é muito prazeroso de ver, assim. E lembre-se que é isso, tipo, com fascista a gente não tem pacifismo, né? Como o nosso querido colega de coletivo João Carvalho, bater na sua acha até virar um catavento. Só o Avatar domina os 4 elementos. Só ele pode impedir o ataque impiedoso do fogo. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. 100 anos se passaram e a Nação do Fogo está perto de ganhar a guerra. Há 2 anos, o meu pai liderou a minha tribo em uma viagem ao Reino da Terra para ajudar a combater a Nação do Fogo e me deixou junto com meu irmão, cuidando da nossa tribo. Alguns acreditam que o Avatar não renasceu entre os nômades do ar e que o ciclo foi quebrado. Mas eu tenho esperança. Eu ainda acredito que, de alguma forma, o Avatar vai voltar para salvar o mundo. Avatar, a lenda de Aang. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.